Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, neste novo dia. E nós vamos para o nosso momento de comunhão com Deus, no projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. É muito importante, é muito especial iniciarmos cada dia com um momento separado e dedicado a Deus e principalmente ouvindo a sua voz através das Santas Escrituras, através da Bíblia Sagrada. E em nosso estudo nós vamos hoje para o capítulo 23 de Gênesis. Este capítulo nos traz o tema A Morte de Sara. Chegou o momento de Sara, então, agora descansar. Gênesis 23 enfoca a morte de Sara e os esforços de Abraão para garantir um local de sepultura para ela. O capítulo destaca a importância de honrar os mortos e o significado dos costumes e tradições culturais no processo de luto e enterro. Ele enfatiza o tema do respeito e da honra pelo falecido e fornece informações valiosas sobre as práticas e crenças da época. Essa é a introdução de nosso estudo. Agora vamos para os detalhes dos versículos. Lembrando que você já deve ter lido atenciosamente na sua Bíblia o capítulo e agora você pode acompanhar versículo a versículo. Então o versículo 1 nos diz o seguinte, aqui falando de Sara, e uma curiosidade, é a única mulher em toda a Bíblia cuja idade é referida. Olha que interessante. Este interesse especial relativo à sua pessoa pode ser que tenha sua base na posição honrosa que lhe cabe como mãe espiritual dos crentes. A morte é uma lembrança constante de que este mundo não é nosso lar. A maior parte do capítulo descreve as importantes negociações para um lugar de sepultamento. As palavras-chave são dar e escutar, que são as palavras normalmente utilizadas naquele tempo em negociações de venda em lugar de comprar e vender. Efrom não estava absolutamente insistindo por oferecer o campo. A transação toda estava sendo encaminhada sob o intuito de proporcionar-lhe um bom negócio. Ele não desejava vender apenas a cova, porque, a menos que todo o campo estivesse incluído, algumas obrigações lhe seriam impostas, conforme estabelecia o antigo Código de Leis dos Hititas, os povos daquela região. No tempo de Abraão, 8 ciclos de prata equivaleriam ao salário anual de um trabalhador. Então não era pouco dinheiro, né? Era o dinheiro de um ano de um trabalhador comum. O preço dado era exorbitante. A prata foi pesada, visto que a cunhagem de moedas se verificara só no período pós-exílico. Trata-se então do único pedaço de terra que Abraão chegara a possuir efetivamente naquela terra toda que Deus lhe havia dado. A cova funerária encontra-se atualmente sob uma mesquita maometânia em Hebrom,
hoje, né? No presente. A extensa descrição da negociação e venda da caverna demonstra que Abraão assegurou um direito legal de posse irrestrito ao campo de Macpela, antecipando o cumprimento maior da promessa da terra. Abraão torna-se o herdeiro legal de uma pequena porção na terra prometida. Então, outro destaque no capítulo de hoje. Esse pedaço de campo que Abraão comprou, incluindo ali o lugar onde sepultaria sua esposa, era parte, então, da possessão da terra prometida. A insistência de Abraão em comprar esse túmulo e o cuidado com que as negociações foram encaminhadas mostram que ele estava convencido de que seus descendentes haveriam de vir àquela terra e possuí-la. Era como se sentisse que ele e Sara ficariam ali esperando a volta de seus filhos. Do mesmo modo, os túmulos dos mártires e missionários que tombaram no cumprimento do dever constituem os silenciosos postos avançados que mantêm a posse daquelas terras para Cristo, assim como os túmulos dos santos esperam o segundo advento. Agora a palavra estrangeiro aparece também. Embora Abraão vivesse na terra prometida como um estrangeiro, ele demonstrou sua fé nas promessas da aliança com Deus ao comprar o primeiro pedaço de terra na terra prometida, uma caverna para servir de sepultura. Como um estrangeiro, Abraão não tinha direito de herança a um campo de sepultamento, mas ele pediu por um. A posse de terras é sagrada em muitas culturas orientais e é ligada à felicidade familiar e dos ancestrais. O Novo Testamento toma este tema e o aplica aos cristãos vivendo neste mundo. Por exemplo, então vamos entender. Hoje, nesta terra de pecados, somos peregrinos e forasteiros. A nossa morada não é aqui neste mundo. Porém, a promessa de Deus é que Ele vai voltar e vai restaurar esta terra. E então, todos os remidos, todos os que forem salvos, retornarão com Cristo a esta terra renovada, e aqui será o lar eterno dos remidos. Olha que comparação interessante com esta história que estamos considerando no capítulo de hoje, no capítulo 23. Abraão tinha a promessa daquela terra, porém ainda não era o tempo de Abraão assumir e cumprir a promessa de Deus. Só depois os seus descendentes herdariam a terra prometida. E lembrando que Abraão também fará parte da multidão dos remidos, né? Agora o verso 6 descreve uma declaração daqueles homens com relação a Abraão, chamando-o de príncipe poderoso de Deus. Embora alguns afirmem que esse título fosse uma mera lisonja respeitosa, é possível que os habitantes de Hebrom tenham percebido a bênção de Deus sobre Abraão. Por isso o chamavam assim. O verso 10 descreve a porta. As transações legais ocorriam nos portões das cidades no antigo Oriente Médio.
Verso 11: Dou-te, como indicado pelo preço excessivo pedido e pelo dinheiro pago por Abraão, a oferta de Efron de dar a caverna, e o campo a Abraão fazia parte do ritual de barganha do Oriente Médio. A aparente generosidade da oferta tinha a intenção de forçar Abraão a corresponder com um presente de valor ainda maior se aceitasse, ou de desencorajá-lo de continuar a negociar o preço. Interessante, né? A cultura diferente, uma cultura muito, até para a gente hoje soa um pouco estranho, né? O verso 16 nos diz que Abraão pesou as moedas. Abraão estava disposto a pagar, mesmo que fosse um preço excessivo, para que não viessem a existir problemas futuros quanto ao negócio. Agora o verso 17, declaração, resumo da transação legal e sua natureza pública. Possuir um lugar de sepultamento para queridos membros da família era significante naquela cultura e marcou a fé de Abraão na promessa de Deus. Ele investe em um futuro que ele não pode ver. Esta caverna, posteriormente, olha só, se tornou o lugar de sepultamento para ele, Abraão, seu filho Isaque e também seu neto Jacó, conforme os capítulos adiante vão nos mostrar, bem como para suas esposas, com exceção de Raquel, a esposa de Jacó, que não foi sepultada nesta caverna. Agora o verso 19 nos traz a finalização deste capítulo, dizendo que Sara foi sepultada ali, em uma expectativa sincera de que Deus iria cumprir a promessa da aliança com relação à terra. Abraão procurou ancorar seus descendentes na terra prometida. Que interessante, amigos, irmãos. Abraão sempre agia em tudo com base em sua aliança com Deus, na promessa de Deus. Duas coisas eram muito firmes na mente de Abraão: a promessa da descendência de seus filhos, apesar de ainda não, aqui já tinha o filho, mas antes de ter Isaque, e agora que já tinha Isaque, a mente de Abraão sempre estava firme na promessa da terra prometida. E assim devemos viver neste mundo sempre com esta convicção, a convicção de que nosso lugar de descanso, que a nossa pátria não é essa que hoje nós vivemos. A nossa pátria é celestial e eterna. Precisamos, como Abraão, viver com essa convicção. Agora, o que diz o Espírito de profecia no estudo de hoje? A herança de Abraão e a nossa. A herança que Deus prometeu a seu povo, olha, reforçando o que eu estava falando, não está neste mundo. Abraão não teve possessão na terra, nem ainda o espaço de um pé. Ele possuía muitos recursos e deles fazia uso para a glória de Deus e para o bem de seus semelhantes, mas não olhava para este mundo como sua pátria. O Senhor o chamara para deixar seus patrícios idólatras com a promessa da terra de Canaã em possessão eterna. Todavia, nem ele, nem seu filho, nem o filho de seu filho a recebeu,
Quando Abraão quis um lugar para sepultar os seus mortos, teve de comprá-lo dos cananeus. Sua única possessão na terra da promessa foi aquele túmulo, cavado na pedra, na caverna de Macpela. A palavra de Deus, porém, não havia falhado. Tampouco teve ela o seu cumprimento final na ocupação de Canaã pelo povo judeu. Preste atenção, olha só, a promessa de Deus, ela vai muito além ali das terras de Judá, das terras de Israel. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Eu e você estamos incluídos nessa promessa. O próprio Abraão deveria participar da herança. O cumprimento da promessa de Deus pode parecer achar-se muito demorado, pois um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como diz 2 Pedro 3:8. Pode parecer tardar, mas no tempo adequado certamente virá e não tardará. Abacuque 2, verso 3. A dádiva a Abraão e sua semente incluirá não simplesmente a região de Canaã, mas a terra toda. Vou fazer um parêntese aqui. Já pensou se todos os descendentes de Abraão, tanto no sentido natural de descendência, quanto no sentido espiritual que somos nós, estivéssemos esperando por herdar as terras de Israel hoje? Como é aquela região, a região de Jerusalém e seus arredores? É um barril de pólvoras, não é mesmo? Olha lá, estão em guerra. Vejam que realmente não é esta a promessa de Deus. A promessa de Deus vai muito além desta terra. E aqui continuando, então, o texto. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, escreve Paulo aos Romanos 4, verso 13. E a Bíblia claramente ensina que as promessas feitas a Abraão devem cumprir-se por meio de Cristo. Todos os que são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, herdeiros de uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, a saber, a terra livre da maldição do pecado. Pois o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, 11. Deus proporcionou a Abraão uma perspectiva desta herança imortal, e com esta esperança ele se contentou. Pela fé, está em Hebreus 11, 9 e 10, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha que texto claro, falando a respeito desta esperança de Abraão. A respeito da posteridade de Abraão está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 13, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Devemos morar neste mundo como peregrinos e estrangeiros, se quisermos alcançar uma pátria melhor
isto é a celestial. Hebreus, capítulo 11, verso 16. Aqueles que são filhos de Abraão estarão a procurar a cidade que ele estava, da qual o artífice e construtor é Deus. Texto no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 169. Queridos amigos, irmãos ouvintes da Palavra de Deus, o estudo de hoje, capítulo 13, nos traz preciosas lições. E a principal é esta convicção, esta esperança no qual Abraão se firmou. E devemos nós nos firmar também, vivendo cada dia, sempre com a certeza de que estamos aqui de passagem como peregrinos e forasteiros. Deus tem uma promessa especial, maravilhosa para os seus filhos, a promessa de uma nova terra, a promessa de um reino celestial. E assim nós devemos cada dia alimentar esta esperança, esta convicção e enfrentar a morte, como Abraão, nesta história, enfrentou a morte de Sara de maneira honrosa e com esperança. Assim também, o pensamento do dia, hoje, dentro do estudo de hoje, traz: a morte é a grande dívida que todos nós temos que pagar, mas temos a esperança de vida eterna, assim como foi com o pai da fé. Conclusão: hoje temos o privilégio de sermos testemunhas de Jesus. Que possamos escolher mais, convido você para falarmos com Deus em oração, na conclusão do nosso estudo de hoje. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua misericórdia que se renova um novo dia, pelo seu cuidado, sua proteção, pelo pão de cada dia. Obrigado por este momento de estudo da tua palavra. Obrigado porque cada capítulo nos traz ensinos preciosos que nos confortam, que nos animam e nos trazem esperança. Aprendemos hoje, Senhor, neste estudo, que assim como Abraão, devemos viver nesta terra com a nossa esperança nas tuas promessas de um novo céu, uma nova terra, onde habitará somente a justiça, a paz, onde reinará eterna felicidade. Senhor, enche o nosso coração, a nossa mente desta confiança e esperança, assim como foi com Abraão. Abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração. Abençoe este projeto de estudo diário da Tua Palavra. Perdoe os nossos pecados, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. E se você puder, compartilhe este estudo com mais pessoas e vamos espalhar a mensagem da Palavra de Deus. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.